Ser verdadeiro é diferente de ser tomado como verdadeiro, seja por por muitos ou por todos, e em nenhum caso aquilo haverá de ser reduzido a isto. Não há contradição em algo que é verdadeiro ser por todos tomado como falso. Eu entendo por leis da lógica, não as leis psicológicas de tomar algo como verdadeiro, mas sim por leis da verdade. Se ser verdadeiro é, portanto, independente de ser reconhecido por uma ou outra pessoa como verdadeiro, então as leis da verdade não são leis psicológicas. Elas são obstáculos colocados em um fundamento eterno, que nosso pensamento pode transpor, mas nunca deslocar. Você já se perguntou, de onde vem a verdade? É muito comum dizermos que uma proposição é verdadeira, que algo é um fato, que acreditamos em algo verdadeiro, etc. Mas de onde vem essa verdade? Ela está fora ou dentro de nós? Será que cada pessoa tem a sua própria verdade que não é compartilhada por mais ninguém? Foi exatamente isso que um simples matemático alemão também se perguntou no século XIX, e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. O meu nome é Al e hoje vamos dar prosseguimento à nossa série das grandes teses. No vídeo anterior, o Daniel falou um pouco sobre Platão e o seu mundo das ideias. Eu recomendo que vocês vão dar uma olhada depois de assistirem esse aqui. Seguindo um pouco a linha do episódio anterior, eu gostaria de falar de outro filósofo descobridor de mundos, o pai da filosofia analítica, Gottlob Frege. Friedrich Gottlob Frege nasceu em Wismar, na Alemanha, em 1848. Na verdade, se sabe muito pouco da vida pessoal de Frege, até ele ingressar na Universidade de Jena em 1869. Onde ele foi aluno e posteriormente foi professor durante muitos anos. Sabe-se que desde cedo ele se interessou pelos fundamentos da matemática e por buscar esclarecer de forma definitiva os enunciados da aritmética. É verdade também que, durante seu tempo, Frege foi muito pouco reconhecido por seus contemporâneos. Suas ideias foram, à primeira vista, recebidas com indiferença e criticadas por não terem nada de relevante. Um fato que evidencia isso foi de que, no seu aniversário de 60 anos, a universidade onde ele lecionava não concedeu a ele a condecoração comum que se dava aos professores que completavam essa idade, porque seus trabalhos não tinham relevância acadêmica para a universidade. Contudo, depois de sua morte, a obra de Frege foi descoberta por grandes matemáticos e filósofos como Peano, Russell, Wittgenstein e Hilbert, e até hoje ela é estudada no meio acadêmico. Fazendo então essa breve introdução, vamos ao tema de hoje. Antes de entendermos do que se tratam esses mundos freguianos, vamos primeiro entender algumas concepções importantes para a filosofia da linguagem e filosofia da matemática de Frege. Começando pelo seu ensaio sobre sentido e referência, ele trata de um certo paradoxo envolvendo os enunciados de identidade. Parece que uma proposição como Cícero é Túlio se diferencia de uma proposição como Cícero é Cícero. Esta última seria uma proposição trivial, analítica, que não nos revela nada de novo, enquanto a segunda nos daria uma informação nova acerca de Cícero, a saber que ele é Túlio. Mas como pode ser esse o caso, sendo que tanto Cícero como Túlio denotam a mesma coisa? Eis aí o paradoxo. Como solução para explicar esse valor cognitivo diferente de tais sentenças, Frege vai introduzir a distinção entre sentido e referência. Um nome feito Sócrates, por exemplo, denota um indivíduo e expressa um certo sentido. A referência é o objeto denotado pelo nome, e o sentido é o modo de apresentação desse nome. Outro exemplo seria aquele famoso fato astronômico de que a estrela da manhã é a estrela da tarde. O referente, como hoje se sabe, é o mesmo, o planeta Vênus. Contudo, essa sentença difere de a estrela da manhã é a estrela da manhã, porque o sentido, o modo de apresentação do objeto, é mudado. Frege ainda distingue o conceito de ideia, que nada mais é do que a percepção subjetiva que cada pessoa tem de um nome, sentença, crença, etc. Ela se difere do sentido na medida em que o sentido pode ser apreendido por qualquer pessoa, enquanto a ideia seria algo absolutamente subjetivo. Embora o sentido do nome Deus seja o mesmo para um certo... Porra, que legal. Por exemplo, embora o sentido do nome Deus seja o mesmo para um certo grupo de pessoas, cada uma delas pode ser uma ideia diferente do que isso represente para cada uma delas. Frege compara esses três conceitos, referência, sentido e ideia, com observar a Lua com um telescópio. A Lua é o nosso referente, o telescópio seria o sentido que nos permitiria enxergar a Lua de diferentes maneiras, dependendo da nossa perspectiva, e a ideia seria a retina daquele que observa, totalmente exclusiva a cada sujeito, e que interfere na maneira em que ele enxerga o objeto. Mas Frege não para por ali. Ele estende suas concepções a outros componentes linguísticos, como sentenças que levam um nome e um predicado. Por exemplo, Sócrates é homem. Nesse caso, segundo Frege, nós devemos analisá-la de maneira composicional, isto é, o sentido e a referência de uma sentença dependeria dos seus componentes mais simples. Para fazer isso, Frege utiliza o argumento de que uma sentença expressa aquilo que ele chama de pensamento, não o ato psicológico de pensar, mas o produto objetivo do conteúdo de uma sentença. Sendo assim, o pensamento seria a referência ou o sentido da sentença.
Quando trocamos numa sentença um termo que possui referência igual ao anterior, mas sentido diferente, percebemos que o sentido como um todo também muda. Por exemplo, se trocarmos Sócrates é homem por um termo com outro sentido, feito o professor de Platão é homem, então vemos que o pensamento como um todo também muda. Assim, o pensamento é o sentido da sentença. Mas então qual seria a sua referência? É aqui que entra uma das partes mais peculiares da teoria de Frege, porque, segundo ele, quando trocamos numa sentença termos de mesma referência, o que permanece não é o sentido, como vimos, mas o valor verdade da sentença, o que segue o princípio de Leibniz de salva veritate, de conservar a verdade. Assim, Frege conclui que a referência de uma sentença é o seu valor verdade. As sentenças, então, seriam como que nomes próprios para o seu valor de verdade. É importante notar que nomes, descrições definidas e sentenças simples são chamadas de nomes próprios por Frege, pois todos se referem a um objeto particular. Nesse caso, as sentenças se refeririam, quando verdadeiras, a o verdadeiro e, quando falsas, a o falso. Como só existem dois valores de verdade, então toda sentença verdadeira é correferencial à outra, e o mesmo se segue para todas as sentenças falsas. Mas Frege restringe isso ao campo da filosofia e da ciência, que é onde estamos preocupados com o valor verdade da sentença. Em casos feitos a poesia, arte, piadas e outros contextos, as sentenças possuem apenas um sentido e não precisam de uma referência. Nesse caso, Frege a chama de imagens. Vai lembrar que, segundo ele, numa linguagem ideal, nenhum termo é ausente de referência, considerando isso um defeito inerente das linguagens naturais. Nos casos em que o objeto não existe, por exemplo, o maior número primo, seu referente é o conjunto vazio. Temos ainda os casos em que uma sentença pode ter como referência um pensamento. Isso ocorre, por exemplo, em discursos indiretos e citações, em que a referência já não é mais a sua costumeira. Por exemplo, parece que a sentença "eu acredito que 1 mais 1 é igual a 2" não depende de suas partes, porque seja 1 igual a 2 verdadeira ou falsa, não muda o fato de que eu acredito nisso. A solução de Frege é justamente dizer que, nesse caso, a referência é o sentido de 1 mais 1 é igual a 2. Dito tudo isso, podemos agora partir para os mundos de Frege. No seu ensaio O Pensamento, Frege distingue o pensamento do juízo. O pensamento é a apreensão de uma verdade, enquanto o juízo é o reconhecimento daquilo como verdade. Mas daí surge a pergunta: de onde vêm os pensamentos? Frege nota, nesse primeiro momento, que existem dois tipos de entidades: os objetos físicos e as ideias. Os objetos físicos são entidades que parecem não depender de alguém que os pense, não parecem depender de um portador, existem por si mesmo. Já as ideias são justamente o contrário. Elas existem como dependentes de nós e só existem porque há alguém para portá-las, para carregá-las, digamos assim. Frege chama de ideia todo tipo de sensação, sentimento, imaginação, etc. Temos então a distinção entre o mundo material, ou físico, e o mundo ideal. Assim sendo, diferentes pessoas possuem diferentes ideias sobre um mesmo objeto material. Mas é aqui que entra a questão. E quanto aos pensamentos? Eles seriam objetos físicos ou ideias? E não só eles, mas e quanto à verdade? E quanto aos números e todas as entidades lógico-matemáticas? É claro que essas coisas de forma alguma são ditas materiais como uma pedra ou um pedaço de madeira. Mas será que é correto tomá-las como ideias? Como vimos, ideias são coisas que necessitam de um portador para existir e são completamente subjetivas. Dois portadores não possuem a mesma ideia de algo. Mas então, se fosse o caso que o pensamento, a verdade, os números, etc. fossem ideias, isso implicaria dizer que, primeiro, eles só existem independentes dos humanos, e segundo, são completamente subjetivos. Mas como você já pode estar imaginando, isso é absurdo, pois, por exemplo, seria como dizer que a verdade do Teorema de Pitágoras é a minha verdade do Teorema de Pitágoras, e que para outros ele pode ter uma verdade diferente ou nem mesmo ser verdadeiro, o mesmo para os números e o pensamento. É absurdo dizer que cada pessoa possui um entendimento diferente de uma mesma sentença, uma vez que isso tornaria qualquer tipo de comunicação impossível e todo tipo de discussão seria, no final das contas, sem sentido. Ou seja, parece que um pensamento pode ser percebido por distintas pessoas da mesma forma. Por exemplo, diversas pessoas conhecem e entendem o Teorema de Pitágoras, e, como pessoas distintas não podem ter a mesma ideia, segue-se que pensamentos não são ideias. Isso implica no fato de que o ser humano não é o criador dos pensamentos, nem da verdade, nem dos números, nem das entidades lógicas. O homem apenas apreende todas essas coisas que já existem na realidade. Mas onde exatamente? Como já vimos, não estão nem no mundo físico, nem dentro da nossa consciência. Frege nos diz que eles habitam, portanto, um terceiro mundo separado dos outros dois. Os pensamentos, diz Frege, são como planetas, que, muito antes de os termos descobertos, já estavam lá desde sempre. Tudo o que fazemos é vestir esses entes imateriais com uma roupagem material, isto é, sentenças e sinais da nossa linguagem. Para Frege, esse terceiro mundo dos pensamentos seria atemporal, eterno e imutável. Se assemelharia com o mundo físico na medida em que os seus entes não precisam de portadores, e se assemelharia às ideias na medida em que não são materiais, não podem ser experienciados pelos sentidos.
Mas parece que essa imutabilidade nem sempre é o caso, certo? E quantos pensamentos que dependem do tempo? Por exemplo, se aponto para uma árvore e digo, esta árvore tem folhas verdes, daqui a um tempo isso pode deixar de ser verdade, visto que a cor pode mudar ou a árvore pode simplesmente não ter mais folhas. Segundo Frege, o que acontece aqui é que o pensamento não está sendo expresso na sua totalidade. O que na verdade se quer dizer num caso como esse é, aqui e agora esta árvore tem folhas verdes. Ou seja, a sentença expressa um pensamento restrito ao presente. Uma pequena análise das palavras que mais tarde viriam a ser chamadas de indexicais, feito hoje, eu, aqui e agora, já estavam em Frege, demonstrando seu pensamento inovador na filosofia da linguagem. Por exemplo, a sentença eu sou o homem expressa diferentes pensamentos quando proferidos por diferentes pessoas. Alguns são verdadeiros e outros são falsos. Além de que Frege também leva em conta aspectos não discursivos para tratar os sentidos de uma sentença, como um apontar dos dedos, uma entonação da fala, um movimento, um olhar, coisas que só mais tarde no século XX viriam a ser sistematizadas, mas que já se encontravam aqui na obra de Frege. Uma objeção se levanta a essa tese. E se no fim for tudo um sonho? Isto é, e se todas as coisas que julgamos serem objetos físicos ou então pensamentos, números, e se todas essas coisas na verdade são ideias criadas por mim? A resposta de Frege é a seguinte. Primeiro, ele ataca a inteligibilidade dessa tese no campo linguístico. Se tudo, inclusive eu mesmo, é uma ideia, então por que dar prioridade a essa ideia do eu? Por que chamar de eu a esse conjunto de representações da experiência e não aquele outro que chamamos de cadeira, por exemplo? Ademais, se eu me confundo com a ideia de eu, então é inevitável que se afirme que, ao pensar sobre mim mesmo, eu me coloque como objeto da minha própria consciência, como uma boneca russa, que dentro de si tem outra, depois outra, ou seja, existiriam infinitos eus. Em segundo lugar, ideias precisam de portador. Ou seja, se tudo é ideia, então não existem portadores, e se não existem portadores, portanto, não existem ideias. Alguns poderiam dizer que uma ideia poderia portar outra. Mas se for este o caso, então esta mesma ideia também precisaria de um portador que ou é uma ideia ou não é. Se é, então o raciocínio se repete. Se não é, então se admite que nem tudo é uma ideia. Em terceiro lugar, Frege aqui faz um apelo ao inconveniente, que se baseia em afirmar que, se tudo fosse um sonho, então toda a tarefa da história, da ciência, da filosofia, da religião, da ética e do direito, tudo seria sem sentido, e claro, também todo o discurso acerca das questões também seria sem sentido. Como é claro que tomamos todas essas coisas como tendo uma significância, então devemos descartar a tese de que tudo isso é um sonho. Aqui eu considero, e isso é mais uma opinião minha, que aqui Frege chegou bem próximo da tese que depois o Wittgenstein chegaria, de que a ação é o fundamento para a realidade e para todo conhecimento, já que se não existisse mundo externo, a ação como um todo seria impossível. Mas esse assunto fica para outro dia. Assim sendo, podemos confiar que eu e outras pessoas não são ideias, mas são entes reais que portam suas próprias ideias, e também podemos reconhecer os pensamentos como também independentes de nós, sendo então o papel do cientista, do filósofo, do historiador, do matemático, não criá-los, mas descobrir os pensamentos verdadeiros. No seu livro Filosofia das Lógicas, Susan Haack apresenta uma objeção à teoria de Frege sobre o terceiro mundo. Ela aponta que Frege não demonstra como é possível aos seres humanos acessar epistemicamente esse mundo, ou seja, como é que nós aprendemos esses pensamentos, essas verdades. É o que Frege deixa sem resposta. Além disso, seguindo uma linha quainiana, poderíamos objetar perguntando o que é que define a identidade dos pensamentos. Quando sabemos que um pensamento é igual a outro? Não existe entidade sem identidade. Sendo assim, parece que esse é um ponto a mais para descartarmos esse mundo como sendo real. O próprio Quine busca explicar o significado de maneira puramente material. E esse é um assunto bem extenso que renderia um vídeo inteiro só sobre isso. Ademais, seguindo também as noções posteriores de sentido, ele está mais relacionado com as ações dos agentes na linguagem do que realmente com o mundo transcendente e intangível. Essa perspectiva mais naturalista, por assim dizer, seguida por Wittgenstein e outros, descreve o significado como uma ação segundo a estrutura normativa da linguagem, ou seja, o significado é criado pelas atividades humanas, e não algo independente de nós. Mas para dar um ponto a mais à tese de Frege, nesse ponto não teria como explicar a verdade, os números e as entidades lógicas matemáticas. Apenas o pensamento seria algo criado, enquanto as outras coisas poderiam muito bem ser admitidas como sendo incriadas pelos seres humanos. Então, isso é tudo que se tinha para falar desse assunto. É claro que muito mais se podia falar da filosofia fregiana e que com certeza teremos muito mais vídeos sobre ele por aqui. Embora pouco reconhecido na sua época, Frege é um pensador profundamente original e suas contribuições seguem os filósofos até hoje. Falando sobre Frege em uma carta, Bertrand Russell diz: "Quando penso em atos de grandeza e de integridade,
apercebo-me que nada conheço de comparável, dedicação de Frege com a verdade. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e ativar o sininho. Sugestões, dúvidas, elogios, deixe nos comentários que a gente sempre está dando uma olhada. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.